Amém. O tema que eu gostava de hoje partilhar com vocês, e nem a propósito, tem chovido muito nestes últimos dias, mas há uma chuva muito específica e concreta que eu gostava de partilhar com vocês esta manhã. Sim. E a Bíblia chama-a de chuva seródia. Já todos ouviram falar do nome seródia? Seródia é um nome estranho. Seu seródio, seu parolo, não. É chuva seródia. E eu gostava que nós lêssemos e abríssemos as nossas Bíblias no livro de Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento. Para quem tem Bíblia em papel, é o penúltimo livro. Para os outros é fácil. Zacarias, capítulo 10. Amém? Todos abriram? E diz o texto, versículo 1. Vamos ler só o versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva. Dá aos homens aguaceiros e a cada um erva no campo. Amém? Pedi ao Senhor chuva, seródia no tempo da chuva. A palavra, no tempo da Palestina era assim, ainda hoje é assim em muitos países, em muitos climas. Há duas estações da chuva, duas estações na agricultura, para o cultivo. Uma é na altura do outono e a outra é na altura da primavera. Na altura do outono, a chuva que vinha, que o povo clamava e pedia por Deus para trazer chuva, era a chuva temporã. É a primeira chuva. É aquela chuva, depois de ser cultivada a terra, é aquela chuva que vem e faz germinar a semente e que faz nascer aquela semente. Depois, na altura mais ou menos da primavera, fevereiro, março, por aí, a chuva seródia. E essa chuva era essencial para que o fruto desabrochasse e realmente a colheita fosse eficaz e efetiva. Então, a Bíblia fala-nos, e nessa altura era assim, ainda hoje as coisas são assim, com pequenas variações dependendo do clima, mas a verdade é que nós vemos na vida destes amados, e por isso Deus fala muitas vezes usando esta analogia da chuva, em que a vida é feita por épocas, por estações, por fases. O tempo de Deus, aliás, a palavra tempo na Bíblia, traduzida em português tempo, mas no grego há duas palavras cujo significado em português é tempo. Um é o tempo cronos, é este, são 10 e... Olha, hoje não trouxe relógio. São 10 para as 11. Se os meus olhos não falham, é mais ou menos isso. É o cronos. É a hora de acordar, a hora de ir trabalhar, é a hora. E a outra palavra para tempo é kairos. E kairos não é um momento específico, um segundo, mas é uma época. Amém? Deus conosco trabalha no kairos. Amém? Primeira coisa a saber é que Deus não trabalha conosco no sentido de Filipe Calado, personalidade, caráter, algo para a vida, para a nossa vida. É o kairos, é por estação, é por tempo. Ninguém nasce com os dentes todos na boca e a comer feijoada.
Se alguém conhecer alguém nessa situação, diga-me, para a gente orar, para Deus curar. Porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua estação. Amém? Há tempo de nascer, aliás, é Provérbios, agora não me recordo, é Eclesiastes que diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo na nossa vida. E Deus connosco é igual. Nós temos o tempo de crescer, de ser criança e brincar, mas se o Levi com 15 anos continuar a fazer as coisas de 7, eu vou ficar preocupado. Se nós, com a nossa idade, comportarmos-nos como se tivéssemos 10 anos, é problemático. Só um parênteses. A verdade é que muitas vezes temos muita gente assim. Fecha parênteses. Mas há épocas e tempos para tudo na nossa vida. Há tempo de crescer, de amadurecer, há tempo de largar as coisas de criança, há tempo de ser adulto. Amém? E Deus connosco funciona assim. Deus connosco funciona no tempo de nós sermos e vivermos a chuva temporã. Amém? E há o tempo de vivermos a chuva serôdia. Já lá vamos chegar. Mas então, primeira coisa que eu gostava que tivéssemos em mente é essa. Deus trabalha conosco no Kairos, por estações, por épocas. E nós temos que compreender isso, porque nós tendencialmente queremos tudo no Cronos. Queremos a ação de Deus aqui e agora e hoje. Uma promessa que Deus tenha para nós olhamos para o nosso relógio e achamos que é para agora. O que Deus quer fazer na nossa vida, a tendência é fugir para o tempo Cronos, é para o imediato. Mas Deus funciona connosco, Deus trabalha connosco no Kairos. Porquê? Porque se fosse no imediato nós não aguentávamos. Nós não temos estrutura, porque somos pecadores, para lidar com a ação repentina de Deus sobre a nossa vida. Se nós olharmos, aliás, a Nati falou ainda há bocadinho, começou por falar do arco-íris. Esse arco-íris é uma memória para nós, uma recordação de que jamais Deus enviaria algo semelhante, uma chuva torrencial, naquelas dimensões e proporções que arrasasse a terra, como aconteceu na altura. Agora imaginem se a chuva que teve um dia destes, uma chuva fortíssima, torrencial, mas agora acontecesse ininterruptamente durante 40 dias e 40 noites. Sempre assim, com aquela intensidade, aquela força, sem parar 40 dias e 40 noites. Foi assim o dilúvio. Se nós olharmos essa chuva como a ação de Deus na nossa vida, imaginem o que era Deus a agir 40 dias e 40 noites, não havia pedra sobre pedra. Nós não temos estrutura. As folhas das árvores eram todas arruinadas. A plantação não chegava a nascer, morria toda. Vocês já veem quando há, principalmente na zona mas em qualquer lugar, quando chove granizo, o granizo, aquelas são pedras que arruinam completamente qualquer plantação. Certo? Por isso, a chuva é aquela conjugação científica que acontece daquelas gotas virem sobre a erva do campo e aquilo tudo nascer. É assim que Deus tem que trabalhar connosco. E é assim que Ele opta e decidiu fazer connosco. Então, o primeiro ponto é nós percebermos que Deus trabalha com estações connosco. Em segundo lugar, nós precisamos identificar as épocas. Amém? Mateus 6, já agora vamos lá ler. Há três textos que nós vamos ler. Mateus 6, episódio conhecido.
Desculpem, 16. Episódio conhecido, e quando nós lermos vocês vão identificar. Mateus 16, versículo 1 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, a Jesus, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Jesus aqui estava a falar para os discípulos, para o povo que estava ali e para os fariseus, para os saduceus que vinham ter com ele, para o tentar, para provocar, para ver se o apanhavam em alguma para ele cair. E a pergunta deles era: ó mestre, dá lá um sinal que mostre que realmente és mesmo tu. Para a gente perceber e a gente ter a certeza. Não, agora é que vai ter a certeza. Curiosamente, a esta altura, Jesus tinha feito já N milagres. Já tinha multiplicado os peixes 2 vezes. Já tinha curado N enfermos. Tudo à vista de todos eles. Mas eles perguntavam à mesma: olha, mostra-nos um sinal de que tu és o Messias. E Jesus responde esse texto: desculpem lá, mas há alguma coisa errada. Vocês olham para o céu, veem o céu vermelho ao fim do dia e conseguem perceber, na inteligência toda que têm, que no outro dia vai fazer calor. Vocês percebem que se tiver assim um vermelho escuro, sombrio, no outro dia vai chover. E não conseguem discernir a época em que estamos, o tempo em que estamos. Este alerta que Jesus deixa aqui é um alerta para nós. Amém? Porque nós muitas vezes estamos a viver a nossa vida, mas não discernimos a época em que estamos. E se eu vivo sem discernir a época em que eu estou, eu ando à deriva. Crente sem rumo, sem discernir aonde está e para onde vai, anda à deriva. E se nós andarmos à deriva, certamente que nos vamos perder. Amém? Então, pergunta a ti próprio: eu sei em que época eu estou, o que Deus está a trabalhar comigo? Eu identifico, eu percebi, eu entendo que época é que Deus está a trabalhar a minha vida? Porque se eu não entendo, estou à deriva. E eu não estou a apanhar nada. Deus fala, eu não entendo. Deus age e eu não consigo discernir as ocorrências da minha vida. Estão a entender? A gente não consegue explicar e revolta-se, muitas vezes. Porque não percebe o que é que Deus está a fazer. Porque é que isto aconteceu? Porque é que não aconteceu? Porque é que tem que ser assim? Se eu não discerno a época de Deus na minha vida, a época de Deus na igreja, na sociedade, no país, no mundo, eu vou andar perdido. Então, o segundo ponto é identificando a época. E nós precisamos de identificar, de perceber o tempo em que estamos a viver a nossa vida. Esta primeira chuva temporã, ela acontecia logo após o cultivo. O cultivo aponta sempre para, a fase do cultivo aponta para algo que é feito por nós, por mim. O agricultor na terra, quando cultivava, preparava a terra, deitava a semente, adubava, tudo isso era fruto da sua ação, do seu esforço. Muitas vezes na nossa vida nós avançamos e conquistamos, e tem que ser assim, é o nosso esforço, é a nossa ação, é o talento que Deus nos dá, é as capacidades que Deus nos dá, elas têm que ser postas em ação. Amém? Têm que ser usadas. Deus deu, não é para ficarem guardadas. Deus coloca tudo isso, mas tudo isso
aponta, e quando alguém cultivava, olha para baixo. Simbolicamente, ele está a olhar para baixo. Depois de ser trabalhada a terra, de olhar para baixo, olhavam para o céu a pedir chuva. E aí entra essa ação de Deus. Eu tenho que entender na minha vida, e tu tens que entender quando é que é a tua parte de ação e quando é que é a parte de Deus intervir, de Deus agir. Quando nós não entendemos que é para olhar para cima e pedir chuva, eu vou continuar a cultivar e a mexer na terra. Isto, pá, a semente não está a dar nada. Eu já mexia, já remexia, eu continuo a remexer e a fazer ali uma misturada na terra, à espera, e aí não estou a perceber porque é que isto não está a germinar. E nós não entendemos que é para pedir a intervenção de Deus, que é para orar, que é para clamar, e continuamos na nossa ação a querer fazer as coisas pela nossa força. Amém? Há tempo para tudo. Há tempo de eu mexer. Mas há tempo de eu clamar para Deus mexer. O cultivo implica trabalho do nosso esforço. A chuva serôdia aponta para Deus e para a sua ação. Aquilo que só Ele pode fazer e que não depende de nós. Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 11. Um pouquinho antes do que lemos ainda há pouco nos dízimos. E Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 13, diz assim: Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir do vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, a temporã e a serôdia. Amém? Para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo e aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Então, há aqui uma promessa de Deus de derramar a chuva temporã e a chuva serôdia. E fruto dessa intervenção, fruto de nós permitirmos que haja a época da intervenção de Deus, o resultado está aqui no 13, no 14. Darei chuva na vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. O cereal aqui era o trigo, é o pão, é o alimento. É a bênção de Deus na nossa mesa. Amém? É o suprimento. O vinho, o cereal, o vinho. O vinho é o símbolo, e no Novo Testamento, do sangue de Jesus. É o símbolo da comunhão. É o símbolo do corpo. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Amém? Então aqui chegamos ao terceiro ponto que eu queria deixar e último, que é o tema clamando pela chuva serôdia. À época, já vimos, nós precisamos de perceber em que momento estamos, mas nós temos que chegar ao ponto que está aqui no texto, no versículo 1 de Zacarias 10. Pedi ao Senhor a chuva serôdia. Não existe forma, já temos vivido demasiadas vezes, demasiado tempo, no esforço. Eu não estou aqui a falar
a unção do Espírito Santo. Aliás, muitas vezes o pastor até usa a expressão da peitaça, essa unção do Espírito Santo sobre cada um. Estamos aqui a falar disso, mas numa perspectiva mais global do que apenas cada um. Esta chuva serôdia é uma ação que vem sobre toda a igreja, sobre todo o povo. Esta chuva serôdia era derramada para todo o campo, todo o povo de Israel. Zacarias, quando estava a falar este texto em Zacarias 10, o povo tinha voltado já do cativeiro, o povo já tinha iniciado a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade, e depois acalmou e começou-se a distrair. E quando começou a distrair, começou a arranjar outros deuses, outros ídolos. E por causa disso, Deus interveio dando seca em Israel. Então havia, em Zacarias 10, temos um período de estar já uma seca durante uns anos. E por isso, Deus dá a palavra ao profeta e diz: Zacarias, pede chuva. Aqui era algo mesmo natural mesmo. Porque eles estavam em seca fruto dos ídolos, do desvio que eles andavam a fazer. E ele diz assim: olha, peçam chuva serôdia no tempo da chuva. Em primeiro lugar, vemos aqui algo estranho. Deus está a dizer assim: olha, peçam chuva serôdia no tempo da chuva. Então, mas se já é tempo da chuva, para que é que eu vou pedir chuva? Não faz sentido. E ele diz: peçam chuva serôdia no tempo da chuva. Porque é para pedir. Deus quer ver da nossa parte, porque o clamar significa, é resultado da fé. O clamar que estamos aqui a falar, de pedir chuva, é saber que aquele povo olhava para as terras, tinha cultivado, e saber: Deus, eu cultivei isto, mas eu sei que se não fores tu a intervir enviando chuva, não vai sair nada daqui. O meu trabalho hoje, no dia a dia, toda a minha ação, no ministério, no meu emprego, em tudo, eu faço o que eu tenho que fazer, Deus. Mas se tu não vieres, se tu não intervires, Deus, dando esta chuva, dando esta torrente de água, aliás, o versículo, já lá chegamos. Se tu não deres esta torrente de água, nada vai acontecer. Tudo vai ser em esforço, tudo vai ser raquítico. Eu lembro-me em setembro, para aí, eu não percebo nada de agricultura, mas tenho uma árvore lá atrás, nas traseiras, lá em casa, e tenho lá a minha laranjeira, que eu fiquei todo feliz, e este ano vou comer muita laranja sem gastar nada. E então, quando chegou aí a setembro, outubro, a gente olhava para a nossa laranjeira e víamos um monte das laranjinhas ainda verdes, pequeninas, tipo os caroços, no chão. Já foi, este ano não vai ter nada. E como eu percebo muito disto, eu e a Sandra falámos: olha, pronto, este ano não há laranjas. E veio muita chuva naquela altura. Estava ainda em flor, mas muitas, como se fosse laranja, assim, neste tamanho, super verde no meio do chão. E eu: já foste. Este ano não temos nada. Em outubro, novembro, de repente, com aquela chuva toda que veio, aquilo desabrochou. Ficou carregadíssima. E eu, na minha inteligência sobre estas matérias, fiquei só: Deus, fantástico, uau. E fiquei feliz e contente e tirei muita laranja dali. O que eu quero dizer é que há algo que Deus tem que fazer que não compete a mim nem a ti. Há uma intervenção na nossa vida, em tudo à nossa volta. No nosso mundo, vamos assim dizer. O mundo, o nosso cosmos, o mundo que está à minha volta da minha vida e o mundo mesmo. Que é Deus que tem que fazer. Mas tu e eu temos que chegar a este ponto. Pedir. Amém? Jeremias profetizou, está lá em Jeremias,
capítulo 25. Se vocês apontarem e lerem, Jeremias 25, do 1 ao 11, Deus dá a palavra. Olha, por causa da vossa rebelião, por causa da vossa rebeldia, de se afastarem de mim e adorarem outros deuses, vocês vão ser levados pelo Império da Babilónia e vão ficar cativos durante 70 anos. Isso aconteceu, certo? E o povo foi. Por causa da rebelião, por causa de irem adorar outros deuses. A verdade é que no tempo de Daniel, mais tarde, Daniel já tinha passado pela cova dos leões, os amigos já tinham, Daniel no cativeiro, nos tais 70 anos, Daniel já tinha passado essas peripécias, entre aspas, todas, quando, portanto, estava já por fazer o tempo dos 70 anos, em que Deus tinha prometido que iria acabar o cativeiro. Deus já tinha prometido, era 70 anos, ok, já está dito, portanto, ao fim de 70 anos, certamente, Deus vai fazer alguma coisa. Mas Daniel 9 conta-nos que Daniel curvou e orou. Deus, liberta-nos deste cativeiro. E todo aquele episódio conta dele ter a visão do anjo e o anjo vir e contar-lhe uma série de situações. O que eu quero dizer é que Deus pode ter promessa para a tua vida, mas Ele quer que tu clames e peças. Amém? Daniel podia ter ficado quieto 70 anos, está a fazer agora, bom, vai acontecer. Mas Deus colocou, ora, e ele orou. Voltando a Zacarias, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro. Aguaceiro aqui, que era o que ainda há bocado ia dizer, este aguaceiro, a palavra usada aqui é uma torrente gigantesca de água. Ok? Então o que ele está a dizer, olha, pede ao Senhor essa chuva. Pede a Ele para intervir. E nós estamos na época, se nós olharmos para o momento, como nunca, além de nós individualmente, como nunca, nós estamos numa época de pedir esta chuva serôdia do Espírito Santo sobre nós. Amém? Biblicamente dizem que tudo isto da chuva serôdia foi aplicado no Pentecostes. Mas destas palavras. Mas uma coisa que algo nos ensina, que a palavra nos ensina, é que tudo isto se aplica hoje nos nossos dias. Amém? A palavra é para ser aplicada hoje nos nossos dias. Então nós temos que clamar por esse derramar intervenção de Deus como nós que estamos aqui, sentados hoje, sem exceção, vimos acontecer em Portugal. Amém? Portugal nunca foi alvo de um avivamento. A Europa já foi varrida em alguns momentos na história por avivamentos. Portugal nunca. Espanha, Itália, o sul da Europa nunca foi. É a altura de nós clamarmos. Mas é a altura de clamarmos por um avivamento para a nossa nação, mas um avivamento na nossa vida. Amém? Algo que faça brotar e deitar para fora tudo aquilo que tem sido a intervenção na época de Deus na nossa vida. Tudo o que nós temos vivido, passado, vivenciado ao longo dos anos da nossa vida, não é em vão. Mas agora é requerido uma ação, uma chuva serôdia sobre a nossa vida. Amém? Mas tu precisas de pedir. O texto é pessoal. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Amém? Clamar.
Se tu não te apercebes que estamos numa época em que nós temos que o fazer, vai passar ao lado. Ou vais passar ao lado. Mas é tempo de nós, como crentes, e é tempo de nós, como igreja, pedirmos. Eu não sei se tens andado muito ocupado na tua vida. Eu não sei se estás muito ocupado com muitas coisas. Uma coisa eu sei. Agora é tempo de aquietar e pedir. É tempo de parar de querer forçar que as coisas aconteçam na nossa vida à nossa maneira, pelo nosso jeito e esforço. Nós não temos que parar de agir e de trabalhar. Temos que parar de querer que as coisas aconteçam pela nossa força. Amém? Vamos ficar de pé. É tempo de pedirmos. É tempo de tu pedires na tua casa. É tempo de tu pedires na tua igreja, aqui. É tempo de tu pedires, clamares quando estás no teu emprego, quando estás no autocarro, no teu carro. É tempo de clamar. É tempo de clamar. Amém, igreja? É tempo de pedir. Eu gostava que tu decorasses, memorizasses Zacarias 10:1. Eu gostava que tu pusesses e encaixasses na tua mente que chegou o tempo de nós clamarmos. Chegou o tempo de tu clamares por esta chuva serôdia. Amém? O mundo à volta manifesta e demonstra que chegou o tempo de nós clamarmos isto. Não só pela pandemia, não só pela como nós nunca vimos, nós que estamos aqui, das nossas gerações, vimos algo semelhante assim. A confusão social que está no mundo por aí fora, política. Amém? É tempo de nós clamarmos por uma intervenção, aquela intervenção que faz derramar chuva e que faz com que aquele cultivo, tudo aquilo que foi feito na terra, retorne em algo visível e frutífero. Amém? É tempo, fecha os teus olhos.